Salve pessoal, já pegou seu cafezinho e pagou sua flexãozinha? Time for big drawn out apologies. Terminei Dragon Age Veilguard, fiz mais de 70 horas, zerei o jogo, vi o final e tranquilamente posso dizer pra vocês que Veilguard é sim um fracasso, um dos piores, se não o pior RPG que a BioWare já fez e repleto de exemplos de como uma indústria de jogos não deve tratar o seu jogo. Tem tudo no jogo é uma tragédia? Não. Tem coisas bacanas no jogo que eu vou falar no vídeo também, porque esse vídeo é um vídeo que eu quero fazer uma review, quero dar uma nota final pro jogo, falar os defeitos dos jogos, que são vários e muito superiores às qualidades, mas também as qualidades dele. E aí você pergunta, pô cara, você é um cara nichado ali em World of Warcraft, por que você vai falar de Dragon Age? Cara, isso é uma coisa muito pessoal pra mim. Dragon Age Origins é melhores RPGs que existem pra mim, se não é o melhor, porque ele tem uma importância pra mim no sentido de que eu teve um tempo que eu não tava muito afim de jogar jogo, não jogava nada, aí baixei o Origins e cara, eu voltei a me apaixonar por videogame. Então ele é um jogo que pra mim é muito marcante. Quando eu escuto essa musiquinha aqui, cara, os pelos do meu orifício anal se arrepiam. E Dragon Age Origins, cara, era brutal, cruel, você tinha sangue voando de todo lado, bicho feio, os seus aliados, os seus companheiros eram extremamente cativantes, assim como é em Mass Effect 2. Por exemplo, você tem Leliana, Morrigan, das duas opções lá de romance feminino, você tinha Alistar e Zevran, as duas opções de romance masculino, todos com suas nuances, as suas diferenças e todos com muita personalidade. Cara, tá, você tinha ali o Sten, que era absolutamente sem graça, mas até o Dog, que era teu companheiro no Dragon Age Origins, tem mais personalidade do que qualquer companheiro que você consegue imaginar ali do Veilguard. Então bora falar sobre cada aspecto do jogo, só que a parte positiva, cara, eu já adianto pra vocês que vai ficar no final do vídeo, porque pra falar da parte positiva eu vou ter que dar alguns spoilers bem importantes. Esse vídeo como um todo vai ter spoilers pequenos, mas no final o spoiler vai ser bem grande, que é onde eu vou falar também do que esse jogo acertou. Primeiro eu quero falar sobre ambientação e os gráficos. Questão de ambientação do jogo, tudo é muito bonito, todos os cenários são bem bonitos mesmo. Isso é uma das grandes qualidades do jogo. O problema tá na mudança de estilo da arte do jogo, que vai impactar no principal problema desse jogo, que é a escrita e a história. Entenda uma coisa, cara, você já percebe logo no começo do jogo que a arte mudou demais, Disneyficaram tudo. Parece que você tá jogando um jogo feito pela Pixar ou pela Marvel, cara. E isso é muito claro desde o começo. Isso é um problema? Cara, quando você pega uma franquia que tem um público que não é conhecido por esse tipo de arte, é um problema sim. É um problema. Cara, olha o que era um Darkspawn no Origins e olha o que era um Darkspawn no Veilguard. O Veilguard até tem alguns momentos de brutalidade, mas quando você mistura os gráficos cartunescos e os gráficos infantis com a brutalidade, não faz sentido nenhum. E você lembra as poças de sangue no Origins, os dragões amedrontadores, os demônios, olha o que é um demônio no Veilguard. Cara, tudo foi transformado em um jogo infantilizado. E aí já começa um problema, porque você vai ver, quando eu for falar dos companheiros e da história, que o jogo te trata como uma criança, ele te trata como um imbecil, literalmente, ele te chama de imbecil, ele faz questão de dizer cada passinho do que vai acontecer nas suas decisões, e aquelas decisões suas que vão impactar, eles fazem questão em cada diálogo pra dizer pra você, ó, isso vai acontecer, isso vai acontecer. O jogo te trata como um idiota, como uma criança, um adolescente. E isso já começa nos próprios gráficos do jogo. E isso é uma coisa que também mostra uma questão muito importante para a indústria de jogos. Gráfico bonito nunca vai ser mais importante que estilo. Você pode ter o gráfico lindo, mas se você erra no estilo que aquele jogo tem que representar, e olha que a história do jogo ela vai ficando pesada ao longo, quanto mais você vai avançando na história. Não combina com o estilo que eles optaram por fazer os personagens, os inimigos e tudo ali. Nada faz sentido nesse jogo. Com relação à narrativa e escrita, aqui tá o principal problema do jogo. E muitas coisas impactam nisso. A primeira, cara, é que Veilguard simplesmente caga para as tradições do jogo, caga para a história anterior. Por exemplo, quando você vai jogar o Dragon Age 2, você podia carregar um save do seu Dragon Age Origins e as coisas que você fez, a mesma coisa do Inquisition, as coisas que você fez, elas tinham um significado. Ou seja, se você decidiu matar alguém ou ter determinada ação, no seu jogo ia ter um impacto.
Aqui em Veilguard nada importa. E eles muitas poucas vezes tentam resgatar aquilo do passado. Claro, o jogo ele tá sobre um contexto que é o contexto do Dragon Age, ou seja, tem o Darkspawn, tem a podridão, tem tudo que a gente tá acostumado, tem os corvos, tem a guarda cinzenta, só que tudo quando entra nesse assunto, ele é pouco explicado e superficializado. E inclusive, os poucos momentos que o jogo brilha na sua narrativa é justamente quando eles tentam explorar ou os aspectos anteriores do jogo, ou quando o Solas, que é um bom personagem de fato, entra em ação. É aí que o jogo tem o seu melhor. Mas o problema é que é pouco explorado. A maior parte da escrita do tempo que você gasta no jogo é naquele maldito farol. Toda vez que eu ia para aquele farol, era um terror. Onde estão os seus companheiros e tem os diálogos mais podres, horríveis e patéticos que você consegue imaginar de um RPG. Cara, é assim, o final do jogo, a narrativa começa a melhorar, e é discrepante a pessoa que tá escrevendo a narrativa do jogo no final dela com o cara que fez a escrita do farol. Cara, a escrita do farol, o cara que fez, nossa senhora, cara, era um saco entrar naquele farol, porque a maneira com que os personagens falavam, tudo era tão artificial e infantil. Outro problema de Veilguard é que a narrativa, ela tenta começar grande demais, sem que você se importe com nada, e realmente é muito difícil você se importar com qualquer coisa desse jogo até o final dele. Por exemplo, vamos pegar Dragon Age Origins novamente. Quando você... A tua história inicial dependia da sua raça, da sua classe. Por exemplo, se você fosse um mago, você ia começar a tua história ali na Torre dos Magos, preso, com o risco ali de você sofrer um rito da tranquilidade e os caras lobotomizarem o teu cérebro ali. Terrível. Se você era um elfo, eu acho que se você não fosse um elfo que não era arqueiro, você, tipo um elfo guerreiro, você começava na cidade e os elfos eram marginalizados pelos humanos e você sofria bullying, cara. Aí é um tema polêmico. Bullying acontecia no jogo. E você sofria bullying dos humanos. Se você era um humano, cara, você nascia como um lorde num castelo que simplesmente dizimavam a tua família. Tua família inteira era assassinada. Entenda, você começa... E aí depois você ia pra podridão e pro Darkspawn. Você começava pequeno, se importando com a história do seu personagem, e aos poucos você subia na narrativa. Em Veilguard, você já começa como o Rook, o aventureiro que, sei lá, o que tem por trás dele. Você aperta um botão quando você cria o personagem para escolher qual vai ser o teu contexto, se é um guarda cinzenta, um corvo, enfim. Não sabe nada de você. Que você enfrenta uma dona de um bar que não tem nome, que você enfrenta inimigos que você nem sabe o que está enfrentando, que você conhece um companheiro, que é o Ver, que pra quem já jogou o jogo sabe de onde vem, mas enfim, não te explica nada ali, que você conhece os teus outros companheiros, que é a Hardin, que é uma anã arqueira, e depois você conhece a Neve, que é uma maga. Eu não entendi o intuito da Neve o jogo inteiro, porque ele não me explicou, ele só falou que é uma maga, e que eu já conhecia e que tava lá. Nada, e o resultado disso é que foda-se, eu tô nem aí pra nenhum deles, eu nem sei quem eles são direito. O Hulk, que é o meu personagem, fora das telas, ele teve algum convívio com eles e eles sabem, eu não sei, eu não tenho a menor ideia quem são eles, e eu não me importo com eles, eu não consegui em nenhum momento do jogo me importar. Terceiro ponto, o diálogo do jogo é extremamente linear. Como o jogo ele acha que você é um idiota, ele te coloca opções, mas que não influenciam nada. São 3 opções que tem símbolos diferentes, pegando lá a tradição de texto ali da BioWare, que você tem ser bonzinho, ser sarcástico e ser bravo ou guerreiro, enfim. Mas no final das contas é 3 maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Nada do seu diálogo te dá uma liberdade de fazer uma roleplay, que o jogo é um RPG? O que significa RPG? RPG, olha só, é role playing game, e a tua capacidade de fazer um roleplay é zero, mínima. Você é o Hulk, um bobão que fala sempre, que sempre é legal com todo mundo. E aí entra o próximo aspecto, você nunca pode ser mal, nunca. Você nunca pode não gostar de alguém, você é obrigado a gostar de todo mundo e a tratar todo mundo da melhor maneira possível. You gonna be okay? E às vezes, cara, a resposta que você dá nem é aquilo que tá escrito lá. Aí ele coloca pra xingar alguém e você fala: Are you kidding me? Sério, cara, sério. E cara, você se sente sem nenhuma potencial de você ter alguma decisão na história, o que era uma coisa importante de todos os jogos da BioWare que fizeram sucesso. Vamos ser sinceros, existem sim, no final do jogo principalmente, decisões impactantes e importantes, que eu vou chegar lá na parte que eu vou falar de spoilers. Mas cara, é num momento do jogo. Até lá,
foda-se aquilo que você responde. De verdade, o romance no jogo nem tem dificuldade. Porque se você clicar na opção do coraçãozinho, uma hora os seus companheiros eles vão namorar com você e não tem complexidade nenhuma no sistema. Quando você pega o Dragon Age Origins, você podia matar a criança, matar a mãe da criança num ritual. Don't kill my baby! Que tava no ritual demoníaco. Você tinha lobotomia de magos. Cara, tinha até anão com problema mental. Enchantment? Enchantment! Você explorava aquilo que é controverso. Porque, cara, é um jogo. Ninguém vai fazer o que tá no jogo na vida real. Cara, quando você compara com Dragon Age Origins, meu Deus do céu. Baldur's Gate, então, chega a ser Baldur's Gate 3 chega a ser um insulto pra esse jogo. O quão cringe, o quão sem graça, o quão bobo é o jogo. Cara, olha essa cena de humor aqui. Sorry. Just breaking things. Novamente, não tem nenhum problema você fazer um jogo num tom mais ameno, mas tem sim quando o jogo que você escolhe colocar esse tom ameno é conhecido por essa cena aqui. Is that why you're here? Are you going to kill me? She said you would. What's going to happen to me? Tem uma hora que você tem que substituir o líder da Guarda Cinzenta. O líder da Guarda Cinzenta é um bigodudo lá, cara, que é um escroto, te escrotiza toda hora, até ameaça de te prender. E, cara, o jogo já adianta pra você, numa hora, que você vai precisar substituir ele de alguma maneira. Aí eu já imaginei, pô, será que eu vou ter que matar o cara? Não, Veilguard não vai me permitir fazer isso. Aí chega uma hora que é a hora da decisão. O cara te escrotiza, não quer te ouvir. Aí você tem ali a roleta de decisão. O que você faz? Conversa pra tirar ele ou elimina ele? Ou resolve isso na força? Eu falei, ele vai... caralho, eu vou clicar nessa opção, ele vai tirar a espada, botar no cara e matar o cara. Não, é Veilguard. E acontece isso aqui. Can't say I didn't try. Meu Deus do céu. Além disso, cara, todas as suas ações no jogo são absolutamente explicadas, como eu falei. Tudo que você vai fazer, eles repetem, colocam um texto ali mostrando isso vai acontecer. E não só isso, cara, eles várias vezes ficam repetindo alguma coisa. Por exemplo, Solas. Todo diálogo que você vai ter, alguém fala, ou Solas mesmo fala, eu sou um traidor, viu? Meu apelido é traidor, eu vou te trair. O que acontece? Quero nem dar spoiler, mas o jogo tá dando spoiler pra você já. Ou, por exemplo, quando você tá resolvendo ali na mesa de reunião, a mesa de fofoca de todo mundo, seus companheiros eles ficam falando, temos que resolver nossos problemas, Se você não resolve, de fato dá merda no final. Mas assim, se não quero entrar em spoiler, no final eu vou falar sobre isso. Mas realmente, o jogo tá te falando, resolva o problema dos seus companheiros. E tem que resolver, porque senão dá ruim. O jogo te diz as coisas. E por fim, cara, o diálogo com seus companheiros no farol, no famigerado farol, parece que você tá falando com criança, cara. Cara, olha essa cena aqui. You two could still learn things together you'd never find out alone. Emmerich, you clearly find talking about dragons boring. What? How? Who doesn't like dragons? Aren't you curious why Tosh likes them as much as you like necromancy? The question crossed my mind. And maybe Emmerich could help demystify magic, Tosh. Cara, o Hulk, ele tenta educar os caras que estão brigando, falando como se fosse uma professora de ensino médio das pessoas. Olha, não faz isso. Ela gosta assim. E você gosta assim. Vocês podem aprender juntos. Que fofinho. Cara, tem um diálogo. Ela tá reclamando da roupa da mulher lá. Why do you run around in fancy mage clothes? Because I like them. You're barely even wearing a shirt. You fight Anton with a bare midriff. Cara, sério, da roupa. Cara, e daí? E você aparece lá. Cara, tem uma hora que tá falando mal do café que a mulher faz. Nev, that coffee in the kitchen, you made it? Keen eye. Did you boil it? If so, why? Foda-se o café. Foda-se o café. Não interessa o café, cara. Café é o pau no cu desse café, cara. E aí a gente chega no creme do creme, no creme de la creme do estrume desse jogo, que são os companheiros. Rapaz do céu, Dragon Age Origins e Mass Effect 2 chora na cama vendo um negócio desse. Cara, os companheiros, eles são horríveis. Todos, não salva um, cara. E eu aqui, gentilmente, vou fazer um resumo muito bem explicado de cada um dos companheiros pra você. Belar, foda-se. Neve,
foda-se. Olha essa cena, olha o carisma dessa mulher nessa cena. Harding, foda-se. Lucanis, o assassino mais pau murcho da... Cara, ele tenta matar a mesma pessoa 3 vezes e ele erra 3 vezes, cara. Cara, a última vez que ele vai tentar matar, eu falei, não, o jogo não vai meter a rola na cabeça dele de novo. Não. Chega de humilhar esse cara, ele vai matar agora. Não, ele não mata. E quando ele não mata, o cara do teu grupo morre, por causa de... Tudo aqui é um spoiler, enfim, mas... Desculpa, mas, cara, é o assassino mais broxa do mundo. Aí tem o Draven. Draven, cara, é o melhor personagem. Ele é um Grey Arden, uma guarda cinzenta. E, cara, pelo menos ele esculacha o Lucanis por ele ser o assassino broxa. Lá na mesa de fofoca ele vai lá e fala: pô, cara, você não consegue acertar os inimigos, cara? Pelo menos alguém que tem alguma atitude ali, né? Mas assim, o problema do Draven, cara, é que toda vez que eu ia conversar com ele, sei lá, eu sentia que eu ia entrar num filme BBC, cara, porque o meu personagem era com uma cara de tanto desejo pra ele. O cara é bonitão mesmo, pode entrar, cara, tô nem aí. Mas não, cara, mas às vezes eu quero ser só brother do cara, não quero. Tá certo que é broderagem aí pra rolar. Mas, cara, não precisa olhar como esse desejo. Meu personagem, não sei, não precisava olhar como desejo pro cara. Mas, enfim, Emily, cara, foda-se, é o exemplo do que não é um necromante. Você imagina um necromante na tua cabeça. Pensa aquele emo no gótico no cemitério. O Emily não tem nada disso. O Emily é o necromante, o mesmo necromante que eu vi na minha vida. E a Tasha é simplesmente responsável pelos diálogos mais constrangedores de todo o jogo. Então o que eu vou falar da Tasha? Time for big drawn out apologies. Mas assim, sendo um pouco justo, o final do jogo, ele eleva alguns personagens. E como eu falei, o Draven pra mim é o melhor. E na minha opinião, a Harding e a Neve, que durante o jogo inteiro são extremamente pouco carismáticas. A Neve é um suco da falta de carisma. Mas no final do jogo ela cresce muito. Então, alguns companheiros, só no final do jogo, já tomou todas as decisões com eles, eles têm um crescimento ali. Mas no final mesmo, cara, nos últimos 5% do jogo ali, você tem alguns personagens que vão crescer. Mas, novamente, você não tem a opção de ser grosso com ninguém, rude com ninguém, você não pode tirar ninguém do grupo. O máximo que você consegue fazer, numa decisão que você tem na metade do jogo, é deixar alguém puto. Você pode deixar ou a Neve ou o Lucanis puto, depende de qual cidade você quer salvar. Só que olha que curioso, quando você faz isso, eles continuam no seu grupo, eles continuam sendo seu amigo, só que eles ficam um pouquinho mais difícil de você ser amigo, mas nada demais não, viu? É muito fácil ser amigo nesse jogo. E eles ganham um debuff que não permite que eles usem habilidades de suporte em você, então eles não podem curar ou dar um suporte, mas eles dão mais dano. Então, deixar ele puto é bom. Se pudesse deixar todo mundo puto, que maravilha, seria DPS a mais pra todo mundo, mas só pode eles dois ali. E cara, isso que eu tô falando dos companheiros, mas o que eles fizeram com os personagens do jogo, cara. A Morrigan, cara, e não é nem visualmente, ela tá visualmente muito mais podre do que era, mas a personalidade não. Eu lembro da personagem da Morrigan, ela era cruel, sarcástica, ela era uma pessoa objetiva, uma pessoa que pelo objetivo dela, ela fazia qualquer coisa. Era uma pessoa até com aspectos morais bem duvidosos. Aqui, cara, parece um robô. Cara, é a Morrigan mais sem graça que você puder imaginar, cara. É péssimo. Cara, o que fizeram com os Qunari, cara? Olha isso aqui. Meu Deus do céu. E o romance, então, com seus companheiros? Cara, cringe é a palavra. Constrangedor. I could kiss you right now. I'm going to kiss you right now. Lace, there's something we might need to. It's your magic. Rook? Meu Deus do céu. Olha essa cena aqui. Your hair's so bright in the sunlight. Sorry, it's just really pretty. Sério, cara, como você vai dar em cima de alguém? Porque eu fiquei na dúvida aqui, se você tá dando em cima falando do cabelo, ou ele quer saber quem é o cabeleireiro, que shampoo que tá usando. Cara, meu Deus do céu, seu cabelo é lindo, cara. Nossa, que cabelo maravilhoso. E claro, cara, eu não posso escapar de falar da Tasha. Primeira coisa, cara, antes que você me xingue, vai ter gente me xingando dos dois lados ali no comentário. Primeiro, questão da lacração, né? Pisar em ovo, mas vamos lá. Eu cago pra política, cara. Tô nem aí. Pode me chamar de burro ou dizer que por eu cagar a política eu sou de um lado ou do outro. Cara, tô nem aí pra política. Eu sou burro de política e não me interessa. Eu sou um cara de bom senso que gosta de jogar videogame. E nesse sentido eu valorizo a liberdade. Então, cara, eu acho que as pessoas têm que ser o que elas querem ser. E não tem problema nenhum querer usar um jogo pra passar uma mensagem. Não tô nem aí, cara. Não tô nem aí. Pode passar. Só que você precisa de sutileza, você precisa de inteligência. A Tasha, cara, é uma personagem irritante, mal feita, com diálogos fora que detonam a qualquer possibilidade de você emergir no jogo. E a imersão é importante. Cara, imagina você pegar um Faria Limer
e colocar num jogo medieval de castelo. É uma comparação equivalente. Por exemplo, quando você vai criar o teu personagem, tem a opção de cicatriz de cirurgia de mudança de sexo. Cara, tudo bem. Se isso fosse num Cyberpunk, num Fallout, faz todo sentido. Mas qual é o sentido disso num jogo medieval? Em nenhum momento você passa por nenhum médico, cirurgião ou alguma história que remete a isso. Isso parece que foi uma coisa colocada sem nenhum propósito num jogo que é um jogo fantasia. Você pode beber uma poção, por exemplo, e mudar de sexo às vezes. Sei lá, você tem a criatividade pra usar. Tipo, parece que eles colocaram por nada, assim, e detona a imersão, cara. A mesma coisa, as cenas constrangedoras da Tash. Você tá ali no meio de uma conversa, que é uma conversa sobre um negócio sério, matar um dragão, aí do nada, seus companheiros te interrompem e falam, você usou o pronome errado. That's why we recruited her. Actually, Tash uses them for themselves now. They asked us to let folks know, so now you do. Yeah. I appreciate it. Cara, isso não é a maneira de passar mensagem, não é. E a cena da flexão, então, é uma das coisas mais constrangedoras que já fizeram, cara. Uma cena, assim, mal escrita, péssima. Eu não tenho nenhum problema em você passar a sua mensagem, em você defender sua bandeira, e eu acho que jogos podem ser usados pra isso, sim, eu tenho essa opinião. E aí o outro lado vai me xingar. Só que da maneira que foi passado, Deus, cara, que é isso? Que é isso? Jogou contra o time, cara, é péssimo, péssimo, horrível, cara, horrível. É um negócio constrangedor. A Tash é um personagem constrangedor. E já que falei dos companheiros, sim, todos os companheiros são pembas, o Dravan ali salva um pouquinho, todos pembas, mas tem um personagem do jogo que é pior que todos os companheiros, que é o Rook. Você, eu, Dragon Age Inquisition, ele conseguiu uma coisa que nenhum jogo no mundo conseguiu. Pelo menos não que eu joguei até hoje. Ele faz eu me odiar. Ele faz eu me detesto. Cara, e pra mim isso é uma coisa tão simbólica na minha gameplay. Cara, eu comecei fazendo um Geralt de Rivia, um cara cabeludo, bonitão, vou dar porrada em todo mundo. Mas eu sentia que isso não representava aquilo que eu tava sendo no jogo, um bunda mole. Aí eu falei, cara, vou mudar pra uma outra coisa. Aí fiz um cara cabeludão, mais grandão assim. Não rolou. E cara, cada vez mais, à medida que eu ia detestando mais a mim mesmo, meu personagem, eu mudava pra um cara mais feio. Até que eu virei isso aqui, ó. Porque eu não conseguia suportar o meu personagem. E eu queria estragar ele pra ele ficar cada vez pior, porque eu não suportava mais ele, cara. Ele é esquisito, ele é chato. Cara, e o ápice de que eu falei, meu Deus do céu, o que eu sou? Foi quando eu vou lá. O jogo ele tem alguns animais de estimação que você faz carícia. Não sei, eu tenho meu dogzinho que tá aqui atrás, eu amo animal de estimação. E tem um Griffin lá que você salva, né, do Dravan. E aí eu fui lá clicar no glifo, esperando que ele fizesse uma carícia, alguma coisa, uma reação. Não, ele rage assim. Hey, son. Que é isso? Parece um bobo da coisa. Parece um Chonga, um Tongo. Meu personagem é um Tongo. Ele pega um grifo que ele acabou de conhecer, uma missão, ele vai lá e dá um abraço. Desse nível constrangedor, cara. O que é esse jogo? O que é o meu personagem nesse jogo? Sério que é isso? História, estilo, escrita, companheiros, é péssimo. O que eu vou falar aqui é um aspecto agora um pouco melhor, que é a gameplay e combate. Não é genial, não é nada inovador, tem nada de novo, inclusive. Não. Absolutamente nada de novo nesse jogo. Esse jogo é uma repetição do que já existe. Só que o combate, ele flui bem. O problema do combate em Dragon Age Veilguard é que na hora de você deixar ele interessante ao longo do tempo, eles não conseguiram. Eu acho que é um action RPG com combate que funciona, e eu acho que é divertido no começo. Só que tem alguns problemas. Primeiro, com relação à dificuldade. Eu não joguei no Nightmare, mas eu vi uns influenciadores que jogaram, que o cara falava que no começo era muito... Eu joguei na dificuldade que você começa lá, que no começo era muito difícil e depois ficava muito fácil com as builds que você montava. A impressão que eu tive jogando no jogo, na dificuldade que o jogo já te oferece, que eu acho que deve ser o normal, é que o jogo é fácil, você não precisa basicamente se importar com nenhuma habilidade dos seus companheiros. Os seus companheiros, eles têm habilidades que você tem que pausar o jogo pra usar e fornece combos, mas que pra dificuldade que eu joguei são irrelevantes. O que eu usava dos meus companheiros eventualmente eram as curas. Quando eu acabava minha poção, eu precisava usar. Quase em nenhum momento de game over só em algum momento ali que eu tentei trocar de build, aí eu joguei o jogo inteiro de arqueiro. Uma gameplay de arqueiro interessante, fica mais interessante à medida que você vai liberando a build.
mas muito repetida também, muito repetitiva. E quando eu tentei mudar de build, aí não ficou bom não, e eu acabei morrendo, dando game over. Foi só nesse momento. O último chefe, por exemplo, eu matei de primeira, e eu cheguei num ponto do jogo que eu já não gostava mais, e eu não ficava mais explorando o jogo assim, então eu não explorei, não upei muito equipamento. O jogo ele tem um sistema também de melhorar equipamento mas que eu não usei muito, porque a dificuldade que eu tava não precisava tanto disso. Mas assim, o combate, ele fica claro os problemas à medida que você vai avançando. Primeiro, os inimigos repetem demais, as mecânicas dos inimigos são muito simples e repetitivas, eles repetem até chefe, cara, até chefe é repetido. E alguns combates são muito longos. As mecânicas são chonga, mas o combate demora muito. Você fica entediado. Cara, tem um que aparece duas, depois parece uma cabeça de uma ilha, depois duas, depois 3 cabeças. Uma batalha chonga demais. Com destaque para a batalha mais difícil do jogo, talvez, que eu achei interessante dentro do jogo, da história do jogo, que muitas sidequests eu não fiz, é a Batalha dos Dragões. Ela é visualmente muito bonita, realmente. E aí o jogo tem um sistema de progressão, cara, que é legal, não é absolutamente nada de inovador. É um sistema de talento já muito batido de RPG, mas a maneira com que você pode montar builds ali é interessante. Tem um sistema de runa que também, imagino que para quem joga no Nightmare é interessante. Você pode configurar os talentos dos seus aliados, que para quem joga no Nightmare também vai ajudar. E você pode combar um status que comba com outro e acaba derrubando o inimigo. Tudo isso assim é legal, mas não é nada de inovador. Então assim, eu diria que isso tá na média. O combate ele tá na média, o sistema de progressão tá na média, mas não traz nada que seja mind-blowing, sabe? Impossível. A questão importante é que, embora a gameplay não seja um fracasso, ele não consegue carregar o jogo tendo em vista quão fracassada é a história e os seus companheiros. Ele não consegue fazer isso. O combate tinha que ser muito bom, tinha que ser épico para valer a pena jogar o jogo por isso só, e não é o caso. Mesma coisa com relação à exploração e cenário. Os cenários eles são lindos, como eu falei, o estilo da arte não me agrada, mas os cenários eles são maravilhosos, as cidades são lindas, e ele acerta nisso. Só que a exploração, cara, parece um mapa de Overwatch, tá ligado? É muito linear. Inquisition foi um problema. Inquisition, cara, é um jogo que ganhou o Game of the Year, mas na minha opinião é um jogo médio, assim. Eu não sou um grande fã de Inquisition, não joguei, zerei. Só que eu achava que as sidequests eram muito espalhadas, mapas muito grandes, entediantes. Pensei que estava jogando um jogo online, num single player, e era chato, assim, sabe? Saca? Eu não curtia muito. E nisso eles melhoraram. As sidequests, elas são um pouquinho melhores, embora tenha várias sidequests que são bem chatas, mas são melhores que o do Inquisition. E os mapas não são tão grandes assim de explorar, mas se repete muito o cenário, fica indo e voltando. Enfim, é uma exploração medíocre também. Teve algumas melhorias com relação a Inquisition, na minha opinião, que pra mim um dos grandes problemas do Inquisition era a questão de exploração e sidequest chonga que você tinha que ficar fazendo, que era um saco. E é isso, agora eu quero falar sobre o ponto positivo. Esse jogo, ele teve alguns momentos que ele me trouxe um pensamento assim, cara, caralho, isso aqui é um Dragon Age. Se os caras tivessem acertado na narrativa, isso poderia ser tão bom. Um dos momentos foi quando eu entrei numa cidade dos anões. Que, cara, isso me lembrou Origins, cara. E eu falei, caralho, que cidade pica, cara. Que cidade pica. Que massa. Só que você nem fica lá direto. Você vai lá pra fazer uma side quest da Harding. Você nem precisa, na história principal, você nem pisa naquele lugar. Mas quando eu vi a imposição daquela cidade anã, que lembra muito a do Dragon Age Origins, eu falei, cara, o que esse jogo podia ter sido? E o outro momento é o final. E aí, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Os 2 atos finais do jogo são bons. São bons. Eu tô querendo dizer que isso salva o que é esse jogo? Nunca, nunca, nunca. Até você chegar lá, você tem que passar por uma sessão de tortura que é exacerbada principalmente no farol, mas não só no farol. Até chegar nesses 2 últimos atos, a narrativa do jogo inteiro é fraca, mesmo fora do farol. Mas você passa por muita coisa ruim que não vale a pena. E assim, o que acontece no final, e agora vão ter spoilers importantes, é muito impactante. Só que o problema é que os seus companheiros eles são tão fracos e poucos carismáticos que você pouco se importa, na real. Você não tá nem aí com o que acontece no final do jogo, porque você não se importa com seus companheiros. Então, por mais que o final seja bom, você não é capaz de se importar com ele, porque o jogo não criou um vínculo seu com o seu personagem, com o Rook ou com os outros personagens. Fazendo spoiler, é basicamente uma missão de suicídio. Assim como Mass Effect 2, não chega a ser tão boa como Mass Effect 2, mas é muito boa, cara. Você tem várias escolhas importantes que, se você escolher errado, seus companheiros morrem. E o jogo, lembra que o jogo fala pra você toda hora que é importante você resolver os problemas dos seus personagens? Pois é. Para os seus personagens não morrerem ali, você precisa fazer as sidequests deles. Se você, como foi meu caso, eu só fiz a sidequest da Hard. Se você não faz as sidequests, eles automaticamente vão fracassar nas missões específicas dele. Bom, você vai
assegurar determinadas missões para cada personagem seu, que eles vão cumprir, e se eles não cumprirem, eles morrem. Se você escolher errado. É muito fácil escolher certo. Eu, como detestava todos eles e me detestava, eu sempre escolhi as piores oportunidades. E assim, todos os personagens do jogo, todos, não teve uma exceção. Todos os meus companheiros, inclusive eu mesmo, o Hulk, morreram. Aí foi minha vingança. E eu adorei o final. Claro, eu tô sendo sarcástico aqui, mas não foi só por isso que eu gostei do final, não. Achei que realmente a missão final é boa. Uma maravilhosa, que eu pude matar todo mundo, cara. Eu escolhi tudo errado e um por um. A Hardin morreu também. Eu fiz as sidequests dela, mas a Hardin, cara, é que tem uma escolha que você faz que o cara que você escolhe vai morrer, mesmo que você tenha feito tudo certinho com ele. Tem um momento que você escolhe quem que vai liderar o grupo auxiliar. Aí pode ser a Hardin ou pode ser o Dravon. E quem você escolher morre. Eu escolhi a Hardin e se eu tivesse escolhido o Dravon, eu teria morrido. Então mesmo que eu fiz as coisas com a Hardin, por eu ter escolhido ela nesse momento, e aqui é inevitável a morte, ela morreu. Mas todos morreram, todo mundo, não sobrou ninguém. Inclusive o Hulk mesmo morreu. Assim, todos os finais, o jogo tem 3 finais. Que pode ser trágico, como foi o caso do meu, ou pode ser um final feliz. Mas todos os finais acontece a mesma coisa. Você salva o planeta, você salva o mundo. A questão é o que vai acontecer com o seu grupo na hora de salvar o mundo. E pra minha sorte, aconteceu o melhor final, que é o final ruim. Porque eu não me importava com nenhum deles. E eles tiveram o que eles mereciam. Depois desse jogo tão ruim, muito por causa da escrita desses companheiros péssimos. Esse vídeo ficou muito maior do que é pra ser, mas é isso, galera. Nota final do jogo. Cara, vamos lá. Esse jogo não pode nunca ganhar mais que 5 pela narrativa dele. Não tem como, não tem como. É um RPG. Um RPG que não te permite fazer roleplay. Um RPG com uma história banal, podre, que não te consegue te cativar com o seu próprio personagem. Então mais que 5 nunca. Pelo combate mediano, bem feito, mas sem inovação. Pelos cenários lindos que realmente são. E pelo final do jogo eu vou dar 4. 4 de 10. E eu acho que tá muito bom. Acho que eu tô sendo até generoso. E é isso, cara. Ah, Bibo, você tá falando que eu não tenho que jogar o jogo? Joga aí o jogo. No final vale a pena. O final é bom. O final do jogo é bom. Todo o resto não. Mas o final do jogo pode ser que faça você valer a pena. Principalmente se você gosta do contexto da história de Dragon Age. Vai ter alguns momentos do jogo que ele vai remeter aos jogos antigos. E isso vai ser legal. Então, joga o jogo se você quiser. Mas a minha avaliação tem que ser sincera. Não é hate de internet por questão política. Não é, cara. O jogo é ruim sim. Desculpa, mas é ruim. Eu tenho que ser sincero. É isso aí. Tamo junto sempre. Até uma próxima.